Então, né, nesses meus anos pela internet, vendo mais animações do que eu supostamente deveria, eu nunca tinha achado um desenho que tivesse aquele efeito em mim de me deixar, sabe, relaxado, um desenho confortante. O mais próximo disso tinha sido The Owl House, mas aí ele deixou de ser paz e virou depressão. Porém, um dia qualquer, uma animação chamada Hilda apareceu pra mim, e eu dei uma chance. E aí eu desanimei de assistir no primeiro episódio. Até que um outro dia eu vi um vídeo pelas internets dizendo que Hilda era um desenho que seria muito relaxante, mas você tinha que ver na dublagem original. E eu pensei, que besteira. Mas por que eu não vou dar uma chance, né? Afinal de contas não custava nada. E aí eu assisti o desenho na dublagem original e eu comecei a ver de novo e pronto, parecia que eu tava vendo um desenho completamente diferente. Não me entenda errado, a dublagem brasileira dessa animação é boa, mas a original entrega perfeitamente a vibe tranquilamente tranquila que eles queriam passar com essa animação. Mas depois de tudo isso, você me pergunta, beleza, mas e a história desse desenho, qual que é? Aí eu te digo, Hilda meio que tem e não tem uma história, né? Pois é. Eles têm uma história que acontece em linha reta, mas ao mesmo tempo o foco não é a missão principal, e sim as secundárias. É o seguinte, me chama de tortos e deixa eu usar minha experiência com esse desenho pra te explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Tudo começa com a Hilda e a bela mãe dela em todos os sentidos, tendo problemas com umas coisas na casa delas, que basicamente não demora muito pra você descobrir que são elfos. E como isso tá incomodando a mãe da Hilda a ponto dela querer ir embora, a Hilda decide dar um jeito nisso, justamente pra não ter que sair dessa floresta. Então lá vai ela resolver esse problema. Só que aí é que tá, tudo acontece só pro desenho fazer o que ele faz de melhor, introduzindo os vários universos dessa animação, e também pra introduzir um personagem que vai estar bem presente ali durante todo o desenho. Porque digamos que a nossa merdeira favorita consegue resolver as tretas com elfos, só pra depois a casa dela ser esmagada por gigantes. Agora querendo ou não, ela tinha que ir pra cidade grande. E assim, eu não te falei, mas o motivo dela não querer ir pra cidade é que, bom, ela era uma criança merdeira em uma floresta cheia de bicho maluco. Ou seja, na cabeça dela a cidade grande não teria graça nenhuma, mas aí é que está. Ela não poderia estar mais enganada, já que ela mal chega no lugar e encontra um pássaro que fala e que além disso tá em uma situação muito aleatória porque se tornou uma espécie de símbolo para a cidade. Só que a maneira como isso aconteceu, você vai ter que assistir para saber, porque eu tô meio que ficando sem tempo e ainda nem te contei dos amigos que ela faz pelo caminho. Afinal, quase todo anime que se preze tem seu trio de amigos, e aqui não é diferente. E não, Hilda não é considerado um anime, tá? É só pra fazer a piadinha. Enfim, nossa querida merdeira conhece seus novos amigos. Frida, a garota nerd, mas que não é irritante, ao invés disso, ela pode acabar sendo uma das personagens que você mais gosta nessa animação. E também tem o David, o garoto medroso, mas que não é no nível insuportável. E agora com as amizades feitas, eu lembrei que o desenho começa a seguir uma linha de várias aventuras que acontecem de uma forma contínua, mas sem muita ligação uma com a outra. Como por exemplo, um episódio em que a merdeira que não aprende com seus erros e seus amigos tem que devolver um filhote de troll para sua mãe, ou seu pai, ou sei lá. Isso sem causar pânico dentro da escola. Ou então quando a Hilda descobre que o amigo dela tá sendo atormentado por um fantasma que entra na sua cabeça e te faz ter pesadelos terríveis quando você dorme. E tome cuidado quando procurar sobre essa personagem no Google. Eu vou apenas dizer que nada escapa da regra 34 da internet. Enfim, também tem um episódio onde a gente conhece um dragão que vive isolado entre muitas aspas em uma ilha. Mas a magia desse desenho não tá só no gigante universo ou no fato dele ser relaxante, já que tem literal magia nesse universo. A gente descobre isso no episódio em que a Hilda usa uma magia pra ajudar todo mundo que ela ama, mas acaba quase vendendo a alma de geral no meio do processo. Sorte é dela que a melhor personagem do desenho, vulgo a bibliotecária, estava sendo introduzida, mas sem tempo pra babar em personagem 2D. Ainda temos que falar sobre o episódio em que a Hilda e a Frida brigam porque a Hilda não conseguiu trazer de volta o fantasma que arrumava o quarto da Frida toda noite, e agora a senhora perfeita não conseguia lidar com o fato de ter que arrumar o próprio quarto. Pois é. Esse é um dos eventos canônicos e fixos que eu falei, ou pelo menos eu acho que eu falei, mas se não falei, tô falando agora. Mas antes das coisas se resolverem, tem um episódio que ela, a nossa merdeira que nunca aprende com seus erros favoritos, encontra uma véia doida do tempo, que ela fica presa em uma casa mágica pra depois em outro episódio virar amiga de uma criatura que mora naqueles cantinhos da sua casa que, adivinha só, tem um universo inteiro também. Isso tudo pra só depois reatar as amizades com a Frida, enquanto fogem de um cachorro não tão mal quanto parecia. Então com isso a gente termina a primeira temporada, e como você pode ver, o charme dessa animação não tá em uma história que segue os eventos fixamente, mas sim tem um plot simples enquanto eles passam a temporada inteira te mostrando e explorando os universos dessa animação. Quero dizer, a exploração é mais na segunda temporada, pra falar a verdade. Tipo no primeiro episódio, quando o novo e irritante guarda da vila aparece, mas ele não importa agora. A real razão pra ele estar aqui é porque os trolls vão ter mais foco nesta temporada. Mas isso também fica pro final da season. O desenho tá se importando mais em expandir coisas, como por exemplo, lembra do fantasma que eu falei mais cedo? Então, digamos que os fantasmas podem ser piratas fantasmas também. A magia tem todo o universo só pra ela. Além disso, tem a Frida virando um aprendiz da magia.
E antes que você pense, ora, mas isso é spoiler dos grandes? Não é não, até porque o ponto forte desse desenho, ou melhor dizendo, desse episódio em específico, é mais o leve desenvolvimento que eles dão na bibliotecária. Sim, aquela mesma lá daquele episódio da primeira temporada. E você já sabe, né? Isso aí eu não vou spoiler. E eu também não vou spoiler sobre o episódio em que a amiga da Hilda morre várias vezes. Até porque, lembra da véia do tempo e do bichinho que vive nos cantos da casa? Então, digamos que a véia tem um só pra ela. Porém, a coisa aqui é um pouco mais creepy do que parece. Digamos apenas Frankenstein, eu só vou falar isso. E como eu tô dizendo há alguns minutos, a animação tem vários episódios onde eles exploram mais esses universos que você já conhece e uns que você nem imaginava que existia, como por exemplo o dragão que morava numa ilha, que não é bem só uma ilha, o cachorrinho da Hilda, que não é só um doguinho, e também tem uma vez que a Hilda se mete numa viagem no tempo. Ou quando eles dão uma de caça-ratos porque a besteira que a merdeira fez lá na Season 1 com a magia ainda não tinha sido resolvida, e a bibliotecária volta nesse episódio, e é só por isso que eu tô mencionando essa parada aqui. Mas também porque é um ótimo episódio. Mas já que eu citei a merdeira mais cedo, digamos que ela nunca aprende com seus erros mesmo e tava mais merdeira do que nunca nessa temporada. Já que tem um episódio que, por causa da curiosidade dela, a mãe da menina quase vai de arrasta. Ou pelo fato de que ela vive se metendo em perigo, mesmo com a mãe pedindo pra ela não se meter em perigo, além de estar mentindo pra própria mãe. E no único momento em que, em todos os sentidos da frase, a bela mãe da garota pede pra passar um tempo com a própria filha acha ruim e por causa disso elas vão parar na montanha dos Trolls. Eu disse que os Trolls iam ter mais impacto nessa temporada. Mas aparentemente elas escaparam de boa, exceto que no dia seguinte a Hilda tá lá de novo, só que agora ela é uma Troll. E se você quer saber como que isso aconteceu ou por que isso tá acontecendo, a história vai continuar no filme que você vai ter que ver pra assistir. Ok, eu já não te contei o suficiente? Pensa bem, se você tá aqui nesse vídeo até agora, pelo menos eu espero que você esteja, e se tá é porque gostou do que tá ouvindo. Então eu realmente recomendo você assistir toda a série e o filme, porque eu resumi muito, mas muito mesmo a história e todas as aventuras que tem nessa animação. Além de ter deixado vários ótimos episódios pra você assistir sem saber basicamente nada. Além do mais, esse filme de Hilda não passa de uma safadeza da Netflix, que viu a chance de cortar alguns episódios da segunda temporada, mais especificamente os episódios finais, e chamar de filme. Afinal, pode parecer besteira pra você, mas às vezes um filme de uma série animada pode aumentar em muito a popularidade de uma animação. O Despertar das Tartarugas Ninjas que eu diga, só que infelizmente esse não parece ter sido o caso dessa animação aqui. A real é que eu tô falando desse desenho porque, além de ele realmente ser ótimo e absurdamente relaxante, chega a ser muito assustador o quão relaxante pode ser, Hilda tá indo pro seu final. E eu não sei o que esperar da terceira e última temporada, então, se for ruim, eu queria vender o peixe desse desenho agora, enquanto eu acho ele muito bom. Mas se for um bom final, pra um excelente desenho, é só vantagem, esse vídeo só vai envelhecer melhor ainda, eu acho, não sei. Assim, no final das contas é só vantagem mesmo, afinal eu nem falei como um todo do redesenho. Eu só queria mesmo contribuir para essa forma dele ser absurdamente relaxante, porque tem vários outros fatores além disso, como o design de personagens que é muito bom, os cenários que são lindos e as cores que essa animação tem são maravilhosas, ou a trilha sonora, a vibe, nossa, são realmente, nossa, esse desenho é simplesmente relaxante. Eu acho que eu nunca vi um desenho na Netflix, na verdade um desenho em geral que seja tão relaxante quanto esse. Apenas assista, essa animação é incrível, vale a pena o seu tempo. Já eu, bom, eu te vejo numa próxima se tiver uma.